Vamos dar início à nossa segunda videoaula. A segunda unidade vai abordar o relacionamento interpessoal, a vivência da sexualidade na velhice. Os principais objetivos são identificar os meios de inserção social do idoso, relacionar sexualidade e idoso, apontar mudanças e ou doenças que podem interferir na sexualidade na velhice. Relacionamento interpessoal significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto no qual o indivíduo está inserido, podendo ser no contexto familiar, escolar, profissional ou até mesmo a comunidade. O relacionamento interpessoal na velhice significa envelhecer saudavelmente significa o resultado multidimensional entre saúde física, saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar, independência econômica. O idoso pode descobrir e conquistar novas aptidões e fontes de prazer, se abrindo para novas experiências, ampliando seu relacionamento social e buscando em seu envelhecimento uma nova organização de sua vida. Então, isso se faz quando o idoso passa a ampliar o seu contexto social, que anteriormente se restringia mais apenas ao campo familiar e o campo profissional. Então, ele passa o quê? A buscar novos meios de estar inserido na sociedade. Observa-se atualmente também o que é a existência de vários programas voltados para idosos, que operam mudanças em seus participantes quanto ao desenvolvimento da autoestima e recuperação da memória, propiciando novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades. Além disso, favorece também o desenvolvimento da sociabilidade. Um desses meios de inserção social são os grupos de convivência. Muitas pessoas idosas acabam por se juntar, se unir em busca de apoio, em busca de superar o processo de crise que enfrentam no trânsito para a velhice. Esses são espaços que eles buscam compartilhar experiências bem-sucedidas para que possam ter uma nova vivência de forma mais saudável. E a gente observa o relacionamento no grupo e também a construção de novas amizades. Então, aquela pessoa idosa que está aposentada, de repente, passa a estar inserida nesse grupo e também a construir novas amizades. A revelação de pessoas ativas que enfrentam a velhice como uma fase da vida para adquirir novos conhecimentos, novos lazeres e novas amizades. Eles aprendem a cuidar mais de si, produzindo e dando um novo significado à sua autoimagem e à sua autoestima. No entanto, isso nos faz lembrar que alguns idosos passam a perceber o quanto poderia ter feito mais antes, porque achavam que não podia e quando chega nessa fase da vida, passam a se permitir novas atividades. Outro aspecto bem interessante é a inserção do idoso no espaço universitário, como uma proposta socioeducativa favorecendo sua emancipação e cidadania, sendo que a inserção do idoso no espaço universitário é baseado também em atividades que são do interesse do idoso, de tal forma que estimula o desenvolvimento da sensibilidade, a autoexpressão, a autonomia e a liberdade. A melhoria na qualidade de vida também é percebida pelos idosos inseridos no processo grupal, o que possibilita o desenvolvimento das relações interpessoais, permitindo a troca de informações e experiências. Além disso, a promoção de uma maior interação entre idosos e seus familiares, incentivando comemorações em que os membros do grupo e os familiares participem, proporcionando uma relação familiar entre os participantes do grupo e apoio e orientação adequada para manter a atividade e a motivação entre as pessoas mais velhas. Ou seja, esse momento de integração entre os familiares e a pessoa idosa faz com que
ele se sinta também valorizado, porque os seus familiares estão aqui presentes, estão ali valorizando aquela atividade proposta no espaço. E assim eles apresentam uma visibilidade, apresentam voz, o estabelecimento de novos relacionamentos, percebem como sendo ouvidos e respeitados e encontram alternativas para problemas comuns, discutidos junto aos seus iguais. É aquela história. Um idoso vai entender um outro idoso, diferente de uma pessoa que, por ser mais jovem, acha que sabe o que é que o idoso tem que fazer. E quando se trata de sentimentos, de experiências, eles acabam que por se entender mais do que uma pessoa que não seja da faixa etária deles. Aprendem a participar, se apoderar de novas ideias, novos hábitos, novos padrões de comportamento. A empatia que se estabelece entre as pessoas nos grupos estimula-as a opinar e a externar seus interesses por novas habilidades que vão dando um novo significado às suas vidas. Tem propiciado um exercício de redescobertas e potencialidades adormecidas, criando e ampliando as redes de amizade dos idosos que participam dos grupos. Então, alguns idosos que antes não acreditavam ter potencial para realizar alguma atividade, acaba se vendo como capazes de realizar algo. Então, a vivência da sexualidade na velhice. A sexualidade é uma necessidade fundamental do ser humano, cuja dinâmica e riqueza deve ser vivida plenamente. Esta nasce, cresce e evolui com o ser humano, sendo por isso necessária para a realização plena como pessoa de todo indivíduo. O amor e o prazer que daí se retira não terminam com o envelhecimento, apenas muda a maneira como se manifesta. Então, nos últimos anos, houve uma evolução relativamente ao conceito da sexualidade, percebendo que ela não se refere apenas ao ato sexual, mas a uma ampliação em relação à vivência dessa sexualidade, principalmente na fase da velhice. A Organização Mundial de Saúde define a sexualidade como uma energia que motiva a procurar amor, contato, ternura, intimidade, que se integra no modo como se sente, se move, influenciando pensamentos, sentimentos, ações e interações, e assim influenciando a saúde física e também mental. Além da dificuldade em compreender o conceito abrangente de sexualidade, denota-se uma tendência de desvincular na velhice, como se de um momento para o outro não existisse mais. É como se o idoso ele fosse comparado a uma criança. E nessas duas fases, tanto a da infância quanto a velhice, se tivesse uma perspectiva assexuada, onde não existisse uma perspectiva assexuada, sem querer, sem desejo, sem sentir, sem fantasia e sem expectativa. Frequentemente deparamos-nos com discursos sociais que denunciam estereótipos negativos associados às pessoas da terceira idade, como se elas não se interessassem pela sexualidade, que é tida como uma parte essencial no relacionamento com os outros, particularmente no domínio amoroso. Como é possível ponderar que na terceira idade não há espaço para amar, para ser amado, para sentir e para desejar. Então, existem várias outras maneiras de se demonstrar essa afetividade. Essa atitude repressora da sexualidade das pessoas da terceira idade é muito patente nos adultos, principalmente nos familiares, que são um dos fatores que acabam por tentar permanecer essa ideia da sexualidade. A sexualidade na terceira idade é frequentemente vista e baseada nos velhos estereótipos privados de significado, como também associada com a disfunção ou então com a insatisfação. Um dos principais estereótipos refere-se à questão da aparência física, como se a pessoa, por já estar na velhice, não tivesse um atrativo físico, ou não tem interesse por sexo,
ou são incapazes de sentir algum estímulo sexual ainda são amplamente difundidos. Esses estereótipos unidos à falta de informação induzem a uma atitude pessimista em tudo que se refere ao sexo na velhice. Então, um dos mitos que existe é que os idosos são indivíduos assexuados. E isso nos faz recordar um estudo realizado nos Estados Unidos com universitários que, ao serem perguntados sobre a frequência que seus pais tinham relações sexuais, a média que eles estabeleceram era bem inferior ao que de fato acontece. Cerca de 6% dos estudantes recusaram-se a responder e um quarto deles opinou que os pais nunca tinham tido relações ou que o faziam menos de uma vez por ano. Então, por aqui já se pode perceber que a atitude para com a sexualidade dos idosos ainda é vista de uma maneira bastante distante. Geralmente se busca evitar ou imaginar mesmo que não existe sexo na terceira idade. A sexualidade expressa-se de diferentes formas nas múltiplas etapas do ciclo vital. Assim, a sexualidade é evidentemente vivenciada e expressada de diferentes maneiras, comparativamente com as etapas anteriores. Algumas mudanças na terceira idade. O próprio envelhecimento fisiológico produz mudanças universais, afetando as pessoas que chegam à terceira idade. Nós vamos ter algumas mudanças que acontecem na mulher, algumas mudanças no homem e efeitos das doenças ou até mesmo a invalidez. As mudanças na mulher iniciam por volta dos 48 e 51 anos de idade, que é a fase caracterizada pela menopausa, ou seja, o fim da menstruação e da função reprodutiva. Com a menopausa, as mudanças fisiológicas e também sintomas psicológicos como irritabilidade ou mudanças de humor variáveis de mulher para mulher. As mudanças sexuais são mais lentas e progressivas devido à diminuição dos hormônios. E a resposta sexual acaba por sofrer algumas alterações, porém ela não desaparece. Por outro lado, a mulher nessa fase da vida, ela acaba por não ter algumas preocupações que até então antes existiam, como por exemplo, preocupação com gravidez, não tem aquela preocupação toda em relação ao cuidar dos filhos, que nessa época já é para estarem crescidos, e geralmente já se libertaram de inibições que existiam anteriormente. As mudanças no homem são um pouco diferentes. Normalmente o homem pensa que o seu tempo não acabou, mas observa-se que a produção dos espermatozoides após os 40 anos diminui. Não é que a produção fique ausente, mas há uma redução do número de espermatozoides. Há redução na produção de testosterona, de uma forma lenta e pouco pronunciada, e também alguns sintomas psicológicos, como a depressão, irritabilidade, falta de impulso sexual e queda dos níveis hormonais acaba por influenciar. Os efeitos das doenças e invalidez. Embora as doenças e a invalidez possam interferir na sexualidade, mesmo nas mais sérias condições, não devem impedir que o indivíduo tenha uma vida sexual satisfatória. Por exemplo, nas disfunções cardíacas, muitas pessoas que sofreram ataques cardíacos temem que relações sexuais possam causar outros ataques. Porém, isso tem que ser avaliado com o médico que acompanha esse idoso. Diabetes. Muitos homens sujeitos ao diabetes não têm problemas, mas é uma das doenças que acaba por limitá-lo, podendo causar impotência. Outra doença é a artrite, que devido às dores articulares podem limitar a atividade sexual. Também temos os fatores psicossociais. Além dos fatores fisiológicos, a vivência da sexualidade sofre também a influência das atitudes e expectativas impostas pela sociedade, bem como de fatores psicológicos. O primeiro fator é, de qualquer forma, a atitude da pessoa relativamente às suas próprias mudanças fisiológicas. Então, isso vai Está relacionado bastante com uma maneira desse idoso perceber a fase que está sendo vivenciada. Diz um ditado que envelhece-se como viveu,
que é como quem diz que se espera que a adaptação a essa nova fase será tanto mais difícil quanto mais tiverem existido dificuldades de adaptação em tempos anteriores. Então, a velhice, ela é um momento, é uma fase que é construída no decorrer de todas as outras fases do desenvolvimento humano. A terceira idade tem sido objeto de múltiplas crenças, com a intencionalidade de homogeneizar todas as pessoas, ignorando a sua individualidade. Assim, a aceitação das representações sociais gerontofóbicas contribui para que o idoso se acomode passivamente a esses rótulos, perpetuando a imagem que os próprios idosos têm em relação a si. Dessa maneira, o nosso agir enquanto profissionais tem como ponto de partida e de chegada a não aceitação dessas construções sociais, fazendo com que o próprio idoso tenha autonomia e capacidade para desmontar as representações que se tem em relação a esse período da vida, sendo um agente proativo dessa mudança. Então, os idosos são de extrema importância como um agente proativo dessa mudança de concepção, visto que, devido aos avanços na atualidade, muitas pessoas que têm 60 anos ou mais têm uma certa vitalidade que anteriormente não possuía. Então, eles são capazes de mostrar que chegar à velhice também quer dizer o quê? Chegar com vitalidade, chegar com saúde. Ao criarmos espaços de relação, de discussão destes temas, especificamente o da sexualidade, podemos estar contribuir para a mudança de uma autoimagem do idoso, ajudando a perceber os seus direitos, as suas capacidades, a capacidade de amar, de se relacionar, de procurar contato, de desejar. De fato, refletindo e desmontando os seus receios, muitas vezes associados à submissão da opinião de familiares, situações financeiras, entre outras. E percebendo e exigindo a sua individualidade, damos mais qualidade aos anos da sua vida. E assim vamos terminando nossa segunda videoaula.